Oi, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem da Pós TV 247, eu sou Carla Palavão. Mais uma vez juntos, juntas e juntos aqui nessa conversa amiga de toda quarta-feira, agradecendo cada um de vocês que zapeando ou de forma constante estão por aqui. Lembrando da nossa amiga Josi Negreiro, sempre tão presente, nossa moderadora, nossa querida amiga, um beijo grande para você. Hoje eu queria conversar com vocês e queria pedir uma ajuda, né, para a comunidade Paz e Bem, para a comunidade da Pós TV 247. Nós, espíritas progressistas, temos duas boas notícias nessa semana. E a que eu peço ajuda para vocês é na divulgação, a partir das redes dos coletivos, de uma nota que nós fizemos de repúdio a tudo isso que está acontecendo. Então, eu vou tentar aqui mostrar a nota e ler para vocês. Na rede do Sejus, ela já está também. A redação dessa nota foi de Dora Encontre, dos Espíritas à Esquerda. Deixa eu ver se eu estou projetando aqui para vocês, gente. Eu estou projetando, só que eu não consigo visualizar, porque está no meu segundo monitor. Então, vamos parar de projetar. Stop sharing, ok. Aí eu passo aqui, eu vou trocar os monitores, porque senão eu não consigo ver. E vou dar o share de novo, gente. Desculpem, é que eu preciso ver. Então, espero que vocês estejam vendo aí. Ela diz: nota dos espíritas progressistas ante a crise institucional brasileira. E ela diz assim: a sociedade brasileira vive um momento de crise aguda, uma crise que afeta gravemente a saúde e o emprego do seu povo, além do meio ambiente onde vive. A fome se alastra e a violência ameaça todos, em especial os mais vulneráveis. Esse seria, pois, o momento em que os poderes instituídos pela Constituição Federal de 1888 deveriam unir esforços no sentido de superar tamanha crise social e econômica. Entretanto, o que se viu e ainda se vê nesse período de longa pandemia é o Poder Executivo Federal caminhar no sentido oposto ao que é necessário e urgente, abdicando de seu papel de buscar soluções para, ao invés de transgredir leis e ameaçar uma sociedade já tão fragilizada pelo momento tormentoso que passa e com o luto coletivo em que está mergulhado. O povo brasileiro está horrorizado diante da escalada de ameaças ao Estado democrático e às liberdades sociais e políticas vindas de integrantes do Palácio do Planalto e das Forças Armadas. Dia após dia, verbalizam eles seu desprezo pela democracia e atentam contra as demais instituições do Estado brasileiro. Recentemente, o Senado Federal e o Tribunal Superior Eleitoral tiveram que se manifestar contra essa verborragia autoritária e ameaçadora vinda dessa gente que ainda não aprendeu a conviver numa sociedade livre. Nós, espíritas progressistas, reunidos em diversos grupos, associações e coletivos pelo Brasil, reiteramos nossos valores de luta por uma sociedade na qual a justiça social e a liberdade plena sejam conquistadas permanentemente. Nesse grave momento, conclamamos as diversas instituições de Estado em todas as esferas de poder a se manterem fiel aos princípios constitucionais e unirem-se no sentido de garantir a completa apuração dos fatos que levaram à morte de mais de 500 mil de brasileiras e brasileiros, e de garantir a condução do processo eleitoral previsto para o próximo ano, sem sobressaltos e sem ameaças. E assim, possam assegurar ao povo a esperança de dias melhores com superação das crises que nos assolam. Há um longo caminho a ser percorrido para construirmos uma sociedade mais justa e igualitária, mas não podemos mais retroceder os passos que já tínhamos dado nesse sentido. Que todos os brasileiros e brasileiras conscientes que estejam em cargos nas esferas do Poder Executivo, Judiciário e Legislativo possam ter coragem e empenho para agirem no sentido da garantia de nossos direitos fundamentais e da democracia. Assinam os coletivos ABPE, Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, ABREPAZ, Associação Brasileira Espírita de Direitos Humanos e Cultura da Paz, Ágora Espírita, Blog Livre Pensadora, Sejus, Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social, CEPA, Associação Espírita Internacional, CEPA Brasil, Associação Brasileira de Delegados e Amigos da CEPA, CETRANS, Coletivo Espírita pela Transformação Social, CEPEDOC, Centro de Pesquisa e Documentação Espírita,
EAE, espíritas à esquerda, espíritas progressistas, girassóis, coletivos girassóis e espíritas pelo bem comum. Isso posto, nós gostaríamos de sair, né, do núcleo dos espíritas progressistas e pedir àquelas espiritualidades plurais que nos acompanham, mas também os ateus e agnósticos, se puderem, que compartilhem essa mensagem, porque vem notícia boa aí. Hoje o Paz e Bem não é um Paz e Bem só de reflexão, é um Paz e Bem muito mais de informação. Depois vocês me digam o que acharam disso também. Então, vem notícia boa por aí. Nessa mesma semana, nós tivemos a grande alegria de saber que houve um estudo que gerou um artigo científico sobre os coletivos espírita, os espíritas à esquerda, os espíritas progressistas, dentro da Universidade Federal. Vou de novo olhar para a minha segunda tela. Vou procurar o material aqui, é um material bastante extenso, então eu só vou mostrar para vocês uma parte dele, mas espera aí que eu estou perdida aqui, que eu não estou achando. Deixa eu fechar esse, gente, espera aí, senão eu estou fazendo bobagem aqui. Eu não vou conseguir achar aqui o que eu quero mostrar para vocês. Então, o material não está aqui. Só mais um minutinho, que eu deixo parar aqui o stop share, senão a gente não se acha, né? Vamos procurar aqui o artigo, encontrado o artigo. Vamos mudar as telas de novo. Trabalhar com duas telas é bom, porque a gente consegue visualizar bem aquilo que precisa. Eu, no caso, eu trabalho muitas horas em frente ao computador. Mas, ao mesmo tempo, é complicado, porque às vezes a gente não acha o material que quer na hora que quer. Bom, vamos lá. Então, este artigo científico saiu na revista Tropos, Comunicação, Sociedade e Cultura. Ele é assinado por Luiz Signati, que também participa do Sejus, e João Damasio. Então, eu gostaria primeiro de dizer quem são os dois ilustres pesquisadores aqui que assinam isso. O Luiz Signati, ele é professor associado de PPG, da UFG, professor efetivo de Ciências da Religião da PUC de Goiás, e doutor em Ciências da Comunicação pela USP e mestre em Comunicação pela UNB. E o Damasio é doutorando em Comunicação pela Universidade Vale dos Sinos e mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Goiás. Então, o título do artigo é Configurações Digitais da Contra-Hegemonia Espírita, uma cartografia dos coletivos progressistas e de esquerda no espiritismo brasileiro. E por que isso é muito importante para a gente? Antes de eu começar, eu não vou passar por todo o texto, são 29 páginas, ele vai estar na rede do Sejus, para quem quiser ler e ver, enfim, nós vamos tentar publicar, eu vou achar o link dele na revista e vou passar, mas é importante porque nós estamos falando aqui, ó, as palavras-chave são religião, política, espiritismo progressista, coletivos e mídias digitais. Então, a primeira coisa é importante porque a temática do espiritismo, né, do chamado espiritismo progressista de esquerda, remete muito a uma noção, como ele diz aqui, de tradição intelectual minoritária, de viés socialista, né, entre os espíritas kardecistas, segundo ele cita aqui o Miguel 2020. Mas o que acontece? Ele parte de uma premissa que é fundamental, né? Que o movimento espírita brasileiro, que a gente chama de MEB, a gente tanto contesta, ele é majoritariamente conservador. Então, este artigo, ele vai se debruçar sobre esses grupos minoritários, né? E que estão aí face a face, né? Tentando se contrapor ao movimento hegemônico do espiritismo brasileiro. Então, esse conservadorismo espírita, ele tem registros bastante consolidados desde o século XIX, quando ele chega aqui, né, ele vai chegar justamente através de uma classe mais alta no Brasil, através de militares. Então, e essas lideranças, né, elas vão reproduzindo, né, esse pensamento hegemônico. Aliás, breve parêntese aqui. Eu queria dizer para vocês
que em breve eu vou trazer um livro aqui que eu ganhei que se chama Deus e Política, para vocês, de uma dessas espíritas progressistas que é citada aqui, tá bom? Então, o que o Signatis traz aqui? Que, segundo as pesquisas, a direita antipetista, né, obteve um voto majoritário dos espíritas, né? No primeiro turno de 2018, segundo o Estadão, né, o perfil kardecista brasileiro, 40% votou em Jair Bolsonaro, 13% em Ciro Gomes, 13% em Haddad, 11% em Geraldo Alckmin e 7% em João Amoedo. Então, isso é importante porque a gente precisa, né, mais do que nunca, que vocês nos ajudem a divulgar os conteúdos progressistas. Por isso que eu fico pedindo sempre para vocês nos ajudarem, para curtirem e compartilharem. E tudo isso, né, essa suposta neutralidade do movimento espírita conservador está muito arraigado numa longa trajetória de embates entre o liberalismo burguês, né, que constitui o perfil desses adeptos, e do socialismo utópico, que inspirou ideias de outros grandes autores. E o Signatis, deixa eu parar de compartilhar aqui, para agora ficar minha imagem maior e eu ir falando com vocês, assim que eu conseguir aumentar aqui, stop share, ok, pronto, porque eu só queria mostrar o título do artigo e esqueci de tirar o resto, gente, desculpe. Então, ele vai dizer o seguinte, que no Brasil, né, a gente teve um manifesto já entre os espíritas progressistas pela cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Nós temos nos pronunciado como nesse manifesto. Nós tentamos, de alguma forma, nos contrapor com relação ao golpe de 2016. Nós temos, apesar do palestrante espírita atual, né, o Divaldo, ter assumido todas as posturas conservadoras, inclusive no 34º Congresso Espírita de Goiás de 2018, isso o próprio Signatis acabou documentando e trazendo, atualmente, né, o que existe? Os coletivos progressistas, eles não são institucionalizados, que é uma coisa que a pesquisa também, esse artigo científico também traz. Então, muitos deles, como o próprio Sejus, eles existem ainda de uma forma de uma maneira informal, de uma maneira informal. E muitas vezes nós estamos dentro das nossas bolhas, né? E aqui o Signatis vai, inclusive, citar o Sejus e vai citar o Paz e Bem, como isso acaba sendo uma ferramenta, né? E foi um dos objetivos quando eu vim para o Paz e Bem, de que nós pudéssemos, de alguma forma, sair, né, dessas bolhas de espíritas progressistas, falando para espíritas progressistas, e promovêssemos esse diálogo interreligioso que a Dora já vinha fazendo, isso com, claro, muito mais competência e tempo e dedicação que eu, mas que nós pudéssemos começar a mostrar a nossa existência e pedir ajuda para essa divulgação, no sentido de construir essa coletividade. E quando o Signatis nos traz, né, essas coletividades, embora ainda hajam bolhas na internet, ele nos permite, ele vai classificar em dois tipos de coletivos, né? Ele vai dizer coletividades baseadas em mídias, né, como os grupos online, e coletividades mediatizadas, né, como famílias, agrupamentos religiosos, comunitários, de qualquer tipo, atravessados por lógicas de mediatização, especialmente da internet e as mídias digitais. E o que é muito legal? Quando ele vai mapear esses coletivos, e agora eu vou ter que, de novo, projetar aqui para vocês, gente, hoje eu estou no momento projete. Quando ele vai mapear esses coletivos, espero que vocês estejam vendo, aqui, ó, deixa eu puxar minha imagem aqui para o lado, senão eu não consigo enxergar. Tá vendo? Ó, ele vai dizer o seguinte, ele vai pôr tipos de coletivos e coletivos mapeados. Então, ele vai pôr coletivos baseados em instituições históricas e atravessados pelo espiritismo progressista. Aí ele vai colocar a CEPA, né? CEPEDOC, nosso querido Quioro faz parte desses. CEPA, que é o outro,
a BPE, que é a Dora Encontre, né, e todos os outros coordenadores. E ele vai dizer, coletivos baseados em estudos e compreendidos pelo espiritismo progressista. Aí somos nós, estudando aqui, ó, Sejus, Hermínio C. Miranda, que nós também conhecemos, e Grupo Livre Pensar. Coletivos baseados em estudos e atravessados pelo espiritismo progressista. Aí ele vai por a EFOS, que é a Ângela, que está sempre aqui com a gente também. A Ângela faz parte do Sejus e da EFOS, Espiritismo com Kardec. E coletivos baseados em mobilização social e compreendidos pelo espiritismo progressista. Aí tem os espíritas à esquerda, Ágora Espírita, coletivo Girassóis e a Abre Paz. Então vejam que legal. E aí eles vêm da transformação social, que eu também faço parte, espíritas progressistas do Espírito Santo. E aí vem coletivos baseados em mídias digitais e compreendidos pelo espiritismo progressista. Ele traz o Puebla, espíritas progressistas, e o coletivo de espíritas antirracistas. Coisa, esse eu ainda não conheço, mas vou procurar. Coletivos baseados em veículos de comunicação e em autorização midiática e compreendidos pelo espiritismo progressista. Jornal A Crítica Espírita, o Rafael Faia já esteve aqui conosco, Diálogos da Fé, o Franklin Félix já esteve conosco, Fronteiras do Pensamento Espírita, Elias Moraes, faz parte do Sejus, já esteve conversando com a gente, e a querida Ana Cláudia Laurindo, que também é do Sejus, já esteve aqui conosco, e ela que trouxe, me deu esse livro Deus e Política. Eu vou trazer depois um capítulo, se vocês quiserem, deixem aí nos comentários se querem. E aí ele vai dizer, coletivos baseados em coletivos e compreendidos pelo espiritismo progressista. E aí vem pelo bem social, que é o coletivo dos coletivos, não sei se vocês lembram, por ocasião do estupro e da gravidez, da interrupção da gravidez daquela menina, nós nos pronunciamos, fizemos um vídeo, eu, Dora e mais um monte de pessoas, eu não vou lembrar todos os nomes agora, me desculpe, mas foi muito legal. O que é muito legal, aí ele vai descrever cada um dos coletivos, eu não vou falar sobre isso para vocês, se vocês quiserem, depois vocês olham lá no artigo, mas o que é muito legal aqui que ele fez, que ele produziu, o Signatis e o Damasio, os dois produziram, é um mapa, que é isso que eu quero mostrar para vocês. Olha aqui, gente, olha que bacana, deixa eu ver se eu consigo aumentar esse mapa aqui. Estou diminuindo, né? Deixa eu aumentar, calma aí. Foi. Então, olha o mapa aqui, onde ele vai colocando todos os coletivos e onde eles estão. E aí o Sejus é este amarelinho, né? O Sejus, ele está com base em São Paulo, mas ele tem gente em todo o Brasil e inclusive fora do Brasil. Tinha uma época que a gente tinha gente na África, mas depois não sei se eles ficaram. E daí ele vai fazendo a cartografia disso. Eu vou direto agora para as considerações finais, vou parar aqui o stop share, hoje foi um dia mais a gente falar isso, porque eu recebi tanta coisa nova de espiritismo que eu teria que ficar falando aqui um tempão para vocês, mas eu estou gravando, isso eu gravo sempre às segundas-feiras, e daqui a pouco tem a live da Dora na BPE, então eu não quero perder. Então vamos lá para as considerações finais. Ele vai dizer o seguinte, diversos parecem ser os propósitos de cada coletivo, né? Como se pode notar pelas declarações e pela prática. Mas esses coletivos, eles ainda se encontram em estágio de estruturação, ainda estão definindo questões básicas de existência e atuação dentro de um movimento espírita organizado. Então, este é um registro histórico, gente, é a minha alegria de ver isso, cuja relevância terá o condão de descrever momentos iniciais demarcado por ações tentativas em que consolidações identitárias ainda não ocorreram plenamente, decorrendo disso a importância do método cartográfico. Claro, muito obrigada aos autores, mas quando a gente lê que está fazendo história, e aí eu me emociono, gente, porque tem sido uma grande luta, né? Trazer o Sejus, tem sido uma oportunidade maravilhosa trazer o Sejus no canal Paz e Bem e todas as outras atividades que a gente realiza e estar em contato com os outros coletivos. Por exemplo, a gente tem gente aqui, a Clícia, que é do Girassóis, já esteve com a gente também do Sejus. Então, é uma grande troca de amor. E claro que a gente tem muita gente que diverge, né? Mas a gente está movimentando. Não tem aquela música que viralizou agora nas redes, eu não sei nem de quem é, tá, gente? Então, não posso nem dizer que ela tá movimentando. Então, nós estamos movimentando toda essa rede e
trazendo de volta, né, essa aspiração desse progressismo que é espírita e que foi tão deturpado ao longo dos anos. Então, oxalá nós possamos cada vez mais fazer tudo isso juntos, juntas e juntos. E muito obrigada a cada um de vocês que nos dá essa oportunidade pelo canal Paz e Bem, pela Pós TV 247. Obrigada ao Mauro Lopes, nosso querido amigo, Leonardo Atucci e todos aqueles que estão conosco. Então, procurem esse material, nós vamos colocar aí nas redes do Sejus. O manifesto já está nas redes do Sejus e nós esperamos vocês compartilhando e nos ajudando a formar essa grande rede de amor. Um beijo grande, gente. Paz e bem, paz e bem.